O normal é você comer de 3 em 3 horas, certo? Por quê, tia? Que é para o seu organismo se adaptar àquela rotina de alimentação, certo? Então, assim, comendo de 3 em 3 horas, você acostuma o seu organismo a vivenciar aquele momento de rotina, certo? Segundo, não comer carne mal cozida. Por quê, tia? A carne mal cozida, gente, ela fica com um pouquinho de sangue, né? Como vocês sabem. E assim, vem dos animais, a gente precisa ter todo aquela, digamos que o nosso organismo, ele precisa se adaptar com coisas saudáveis. E a carne mal cozida, ela não é saudável, certo? Beber água regularmente durante o dia. Quando ele diz que você deve beber água regularmente durante o dia, isso quer dizer que você necessita beber mais ou menos. Tia, Oi, qual é a página que não estava conseguindo entrar? Eu entrei agora. página 177. Tia. Que, tia? Eu tava tentando, aí eu não consegui. Uhum, tá bom. Eu também. Certo. Oi, Pedro, pode falar, amor. Tia, é porque eu passei alguns minutos tentando entrar. Eu até pensava que eu ia entrar só na outra aula, porque estava demorando demais. Eu sei, Aí eu entendo. fui e entrei pelo diário BLV, em vez de Certo, entrar pelo código. tá bom. Aí deu certo. Ok, show. O importante é vocês já estarem aqui, né? Vejo que algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar, certo? Mas não se Tia, preocupem, tá? Já estão aqui, graças a Deus. A gente tá. Eu acabei de terminar de corrigir a atividade, certo? Corrigi a página 177, a 1, a 2 e a 3, tá bom? Vou terminar de explicar o conteúdo agora para vocês. Aí, gente, na tia, questão. Oi. a tia pode repetir a 1 e a 2 que eu não peguei. Pronto, eu vou copiar e colar de novo aqui no chat, tá? Porque senão eu vou perder bastante tempo. Tá, Deixa eu copiar aqui a questão 1. Vou copiar e colar no chat, tá bom? tá. Questão 1, coloquei aí. Deixa eu copiar agora a questão 2. A questão 2 é A, B e C. A, B e C. Pronto. A 3 já tá aí, tá? Copiei já a 1 e a 2. Aí vocês podem estar conferindo aí. Pronto. Vamos lá voltar para o conteúdo, certo? Já são quase 8h50, a gente tem pouco tempo para mim poder falar sobre o conteúdo para vocês, certo? Como naquele dia eu falei para vocês que a gente viu sobre o sistema digestório, né? A gente começou a falar sobre o sistema digestório, que ele é formado por órgãos que participam da transformação dos alimentos, certo? O sistema digestório é o responsável pelo que a gente come, certo? Quando o processo inicia-se pela boca, né? Da boca ele vai, digamos que, caminhando, né, para o que for necessário até chegar, né, no ânus em formato de fezes, né, e eliminar aquilo que não vai fazer mais parte do nosso organismo. A digestão, né, como a gente viu na questão 1, é a transformação que os alimentos sofrem lá no aparelho digestório, né, para que eles possam ser assimilados pelo organismo. Já disse para vocês, tudo que a gente come, o que é bom fica, o que é ruim sai, certo? A digestão, ela compreende a redução e a desmontagem das moléculas que formam os alimentos. Então, ali, de acordo com o que vai, como eu falei para vocês, né? Inicia na boca, certo?
aí passa pela faringe, aí faz aquele bolo, né, das glândulas salivares, aí passa pela faringe, pelo esôfago, né, chega ao estômago, o fígado produz a bile, todo aquele processo que eu expliquei para vocês na aula passada, certo? Aí tomam aqueles banhos, né, com suco pancreático, certo? Com o suco gástrico, lá no estômago, até chegar no intestino delgado, fica lá o que quer, e o que o intestino delgado não quer, ele bota lá para o intestino grosso. O intestino grosso transforma em fezes e elimina, certo? Na página 173, ele vai falar sobre o percurso do alimento. A partir do momento que você morde ou coloca algum alimento na sua boca, certo? Ele vai passar por todo um percurso, certo? Esse percurso, a gente acha que é rápido, mas certo? E nós vamos ver agora, tá? Só que o nosso intestino, os nossos intestinos, eles levam um tempinho para poder assimilar o que é bom e o que é ruim, certo? Ai, tia, mas tem coisa que a gente come que rapidinho dá uma dor de barriga, a gente precisa. Pronto, exatamente. Tem coisa que a gente come que não cai bem no nosso estômago e acaba que por eliminar rapidinho, né? Bateu, voltou, certo? Então vamos lá. Na página 173, ele vai falar sobre o percurso do alimento e começa pela boca, né? Boca é onde começa o processo de digestão, com a mastigação e a insalivação, em beber de saliva. Na nossa boca, a gente produz a saliva, né? E a saliva é o que nos ajuda a fazer, né, aquele bolo alimentar que faz na nossa boca, certo? É pela boca que os alimentos entram no corpo. Claro, quando a gente vai comer alguma coisa, né, tem que passar pela boca. Os alimentos, eles são umedecidos pela saliva, que são o quê? As glândulas salivares. A gente não tem a saliva. Se a gente não tivesse, como é que esse alimento desceria? Porque a gente precisa da saliva, né, dos dentes e da língua para poder fazer todo esse processo. Não você ia engolir inteiro e seco, né? Então, assim, os alimentos eles são umedecidos pela saliva, que são as glândulas salivares. Eles são misturados pela língua, triturados pelos dentes, né? E inicia-se a formação do bolo alimentar. Antes de você jogar lá para a sua faringe, né? Antes de você jogar o alimento lá para a sua faringe, que é um canal bem fininho, você precisa fazer todo esse processo de mastigação. O importante é que você mastigue bem os alimentos, certo? Porque tem gente que praticamente nem mastiga, né? Só falta engolir os alimentos inteiros. Mas é importante, né? Dos processos do sistema digestório é a mastigação. Né? Você precisa mastigar bem o alimento, né? Digamos que saborear bem aquele alimento para poder você, né? Jogar ele para ser distribuído lá para o estômago, o esôfago e os intestinos. Certo? A língua ela é formada por músculos e tem um papel importantíssimo na mastigação, na deglutição e na fonação. A fonação é o quê, tia? A emissão dos sons, né? Dos fonemas que você fala. Tia, eu conheço uma pessoa que ela tem a língua pregada. Vocês já ouviram falar? Aquela pessoa que tem a língua pregada, a língua dela não faz isso, ó. Não solta, como a da gente, certo? E a pessoa tem um probleminha no momento de falar, porque os fonemas, eles não irão sair de maneira determinada, certo? Como é para ser, né? Tia, então, por exemplo, eu queria saber, agora que a tia falou de tais pessoas que têm a língua pregada, qual dificuldade elas têm para falar? Pronto. Quais das dificuldades que elas têm para falar? Pronto, era isso que eu ia falar agora. As pessoas que têm, normalmente, que têm a língua pregada, o que é que acontece? Elas não conseguem falar as palavras, por exemplo, próprio, certo? Próprio, porque a gente precisa soltar a língua. Palavras que têm o som do R, a língua fica pregada e não sai próprio, certo? É porque eu não sei falar direitinho, mas assim, palavras que necessitam
soltar a língua para que ela faça aquele movimento, essas pessoas, elas têm essa dificuldadezinha de falar, principalmente ou no R ou no L, certo? Troca um pouquinho. Não é que seja trocado, certo? É o quê? É que não consegue sair o som daquele fonema, tá bom? Tia, Oi. é que nem o Cebolinha tem a língua pregada. Pronto. A voz do Cebolinha é uma voz com a língua pregada, certo? Com esse probleminha aí. Mais abaixo aí da língua, sim, aí tem, ó, possui sensores capazes de distinguir o sabor dos alimentos. A nossa língua, ela distingue o que é salgado, o que é doce, o que é azedo, o que é amargo, certo? A nossa língua, ela é capaz de distinguir todos esses sabores. Quando você coloca na boca o sabor, você já sente o que é salgado, o que é doce, o que é amargo, e o que é azedo, certo? Tudo isso aí você sente, porque é através da língua que tem esses sensores. As glândulas salivares, elas produzem a saliva, certo? A língua mistura os alimentos e a saliva utiliza as enzimas para transformar os alimentos no bolo alimentar. Então, só podemos transformar o bolo alimentar para que ele desça e ser distribuído através das glândulas salivares, né, da língua, né, e da saliva, que é o que faz todo aquele bolo. Na página 174, ele vai falar sobre os dentes, né? Quais são os dentes e quantos são os dentes que a gente tem na nossa boca, certo? Os dentes, gente, eles também exercem um trabalho importante. Por quê? Porque eles fazem parte da trituração. É os dentes que trituram. Com eles, mastigamos e trituramos os alimentos. Mastigação correta facilita a digestão. Porque eu falei para vocês, né? Em relação à mastigação, a gente necessita mastigar bem os alimentos. Por quê, tia? Para que ele facilite na digestão. Se você praticamente engole um alimento inteiro, como é que vai ser a digestão desse alimento, né? Nós temos duas dentições. A primeira dentição, ela é provisória, que é a que nasce na gente. Primeiro, quando a gente nasce, né, perto de um ano, começa a nascer os dentinhos. E ela é chamada de dentição de leite, né, com 20 dentes, certo? Começamos a substituí-la com aproximadamente 6 anos de idade. Começa a cair, cai os de baixo e cai os de cima. Não todos, né, claro. Cai os dois primeiros aqui e os dois depois, certo? Isso a partir de 6 anos. Tem gente que começa a cair antes, né? A segunda dentição é a chamada da dentição permanente ou definitiva. Por quê? Porque aquela dali é o que vai ficar. Caiu os dentes de leite, vai nascer os dentes definitivos, certo? E ao todo são o quê? 32 dentes, né? Que só completamos na fase adulta, porque vai nascendo os outros, né? Que só podem nascer com a fase adulta. Os dentes na dentição, ele permanente ou definitiva, constituem duas arcadas, que é a superior e a inferior, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo. E são distribuídos assim. São 8 dentes incisivos, né, que é aqueles que cortam os alimentos. 4 caninos, que eles perfuram e rasgam os alimentos. 8 pré-molares e 12 molares, trituram e esmagam os alimentos. Aqui, ó, os incisivos são esses 4 da frente e os 4 primeiro de baixo. Os caninos são esses pontudos que a gente tem aqui, ó. Tem os pontudos, né? Os pré-molares são depois dos caninos e os molares, que são os últimos, que nascem lá atrás, certo? A arcada superior, que é a parte de cima, e a inferior, que é a parte de baixo. Do mesmo jeito embaixo, os 4 primeiros são os incisivos, os 2 que tem as pontinhas são os caninos, e os depois deles são os pré-molares e atrás os últimos, certo? Aqui, olha, aqui a parte do dente. Essa parte branquinha que fica aqui em cima é chamada de esmalte, né? Do esmalte, abaixo do esmalte vem a dentina e a polpa, né? Que é onde já tem as veias e o sangue, certo? Tia. Possui uma camada externa,
é a chamada de esmalte, eu já falei para vocês, essa que fica branquinha em cima. Uma interna chamada dentina, e no interior, um tecido onde encontra-se o nervo e os vasos sanguíneos, que é a polpa, certo? Ali, quando o seu dentinho de leite cai, ou quando você vai fazer algum processo em um dentista, que sai sangue, ali é o da polpa, né? Onde tem os nervos e o sangue, certo? Então, gente, a nossa arca dentária é desse jeito aqui, ó. Nós, né, temos 32 dentes. Vocês não têm ainda, porque vocês não têm todos, né? A tia já tem. É dizer que os últimos, às vezes, eles nascem bom e às vezes eles nascem ruim. Quando eles nascem bom, eles permanecem. Às vezes eles nascem bom e ficam ruins, e a gente precisa tirar. Eu, pelo menos, já tirei, certo? Que é os famosos dentiqueiros. Aqueles que dói mais do que todos os dentes, certo? E é uma coisa insuportável que você possa sentir. É uma dor de dente, viu, gente? Insuportável. Pronto. Terminando aqui essa parte dos dentes, a gente viu sobre o percurso dos alimentos, né? Que inicia pela boca, passa pela língua e pelas glândulas salivares. Os dentes, né? A gente viu aqui a composição, né? Quando for na quinta-feira, a gente termina esse conteúdo, porque já são 8 horas, né? Já tem a próxima aula, vocês vão precisar assistir, tá? E vocês irão fazer a página 178, tá, gente? 178. Tia, Ok? tia, Ô, pode falar rapidinho. eu tenho um dente torto, preciso usar aparelho. Ah, pois é. Os Permanente. meus não, os meus, Eu também preciso eu já usar aparelho. eu já usei esse tipo de aparelho para poder ajeitar os dentes, né? E Tia, não é muito legal. tia, um dia, né, que eu lembrei no meu diário de férias, né? Um dia eu tava no consultório do doutor, aí quando eu tiver 10 anos, aí a gente vai ter que ver se eu preciso usar aparelho ou não. Uhum, Eu certo. deixo de usar aparelho. Pronto. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? O próximo curso já deve estar entrando aí. Desejo para vocês Tia, um ótimo dia. Beijo. E até quarta-feira com a nossa aula de ética, tá? Tia, Tchau. posso falar uma coisa? Vai, tchau, tia. rapidinho. Tia, é porque eu queria saber se é a página 177 e a 178. Eu corrigi hoje a página 177 que eu tinha passado na aula passada, certo? E hoje vocês irão fazer a 178. Ok? Então, gente, tchau, beijos e até quarta-feira, tá? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Olá, meus amores, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Tia. Bom dia, tia. Bom dia, meus amores. Mais uma segunda-feira, mais uma semana de aula que se inicia. E eu já quero desejar a vocês uma ótima segunda-feira, certo? Que nós tenhamos uma semana abençoada. E eu quero saber como é que foi, a semana de provas. E aí, como é que foi? Fizeram tudo direitinho? As provas foram bem? Tia, eu acho que eu fui bem. Olha que coisa boa, né, Emily? Espero que Também. ótimo. Espero que vocês tenham ido todo mundo